Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui dando início a mais um podcast. E hoje a convidada é a empresária da VN Frutas, que é do ramo atacadista lá do SEACA. Ela já tem 15 anos de experiência e vai contar hoje um pouquinho da sua trajetória de superação. Boa noite, Aldenice. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Obrigada por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço. Aldenice, gente, é porque eu ia dizer Nice, porque eu conheço ela por Nice. Mas se eu disser Nice em algum momento, vocês já vão saber. Aldenice, conta assim um pouquinho, quem era Aldenice antes de ser empresária? Aldenice, antes de ser empresária, era dona de casa, né? Já trabalhei em vários outros segmentos e até o momento que a gente despertou para trabalhar nesse ramo, que é o ramo hortifruti granjeiro, lá na SEACA, né? Mas até então, antes eu era uma dona de casa normal. E como foi que surgiu esse despertamento, né, de virar empresária, de se inserir nesse ramo e graças a Deus está dando certo aí, porque 15 anos é uma longa história. Sim. Na verdade, o despertamento iniciou com o meu esposo, né? Porque meu esposo, nós temos 15 anos de empresa, porém ele já tem 30 anos de SEACA. Então, quando eu conheci ele já trabalhava na SEACA. Então, por ele ter essa experiência, então começou a despertar tanto em mim como nele o desejo de montarmos a empresa, né? Trabalharmos para nós mesmos, porque a gente trabalhava, mas era individual, né? Porque chegou um certo momento que a gente foi trabalhar, eu fui trabalhar na SEACA, mas eu trabalhava na parte embaixo da SEACA, que lá é conhecido como a feira de chão da SEACA, e ele trabalhava com a madrasta dele, né? Inclusive ele trabalhava na loja que hoje é do teu esposo, que era da madrasta dele. Então ele trabalhou com ela muitos anos, e quando ele me colocou para trabalhar lá na SEACA, na parte de baixo, então começou a despertar, tanto em mim como nele, esse desejo de trabalhar para a gente, né? De colocar um negócio para a gente. Ele já tinha todo o conhecimento de fornecedor, ele já tinha o conhecimento de muitos clientes, né? Então, assim, foi o primeiro passo, né? Foi onde despertou a vontade da gente realmente trabalhar para a gente. Quando você foi trabalhar lá na parte de baixo, você foi assim já porque já era através dele ou você foi ser funcionária também de alguém? Não, quando eu fui trabalhar lá na parte de baixo, na verdade não era funcionária dele, foi como se ele tivesse encontrado uma maneira da gente ter uma renda extra em casa, né? Porque ele trabalhava com a madrasta dele e a renda não estava dando, então ele disse, eu vou colocar para você vender lá embaixo para poder complementar a renda de casa. Então ele comprava a mercadoria e colocava para mim poder vender lá embaixo. Já começou aí, gente, uma sede empreendedor, né? Assim, uma visão empreendedora deles. E por sinal, dá-se a entender já que começou do zero, né? Sim. Então, assim, aí como foi, assim, conta um pouquinho como foi essa história, como foi surgindo. Você saiu lá de baixo, aí vocês foram para outro lugar, outra loja. Como foi que foi fluindo? Então, eu trabalhava lá embaixo, né, e ele trabalhava na parte de cima que chama os galpões, né, os galpões da SEACA. Então, lá embaixo era muito sofrido, porque na época eu tinha meu filho, que hoje tem 19, ele tinha 3 anos e pouco, ia completar 4 anos, então era bem complicado, porque hoje, como você vive lá na SEACA, você sabe, hoje tem bastante loja, né, eles fizeram barracas, e as pessoas já não ficam expostas ao sol, né, que não é o caso como era antigamente, a gente ficava exposto ao sol, à chuva. E o meu filho, ele ia comigo, porque eu não tinha pessoas para cuidar dele e também não tinha condição de pagar alguém para cuidar. Então ele ia, ficava comigo, eu colocava ele dentro de uma caixa, daquelas caixas que a gente coloca mercadoria hoje, e ele ficava lá comigo, então era muito sofrido. Então aquilo me incomodava, sabe, eu comecei meu Deus, eu preciso ter um direcionamento para fazer outra coisa, porque eu já não aguento mais ver meu filho aqui, né, e atendi um cliente e o menino corria no meio da feira e eu ia atrás do menino, então era uma complicação, e me cansava muito, me deixava muito cansada.
Então, o que é que acontece? Eu conversei com ele, eu disse, olha, veja, a gente precisa sair desse, você precisa me tirar desse lugar, precisa me colocar em outro lugar. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar com a gente na loja. Então ainda não foi um negócio próprio nosso, eu fui trabalhar com a madrasta dele e com ele. E nessa época, tu assim, contando, passa um filme, né, na cabeça da gente, porque eu também trabalhei muitos anos e ainda trabalho lá, né, só que realmente nessa época eu sei que era difícil. Às vezes tem funcionário que diz, poxa, a gente trabalha aqui só, eu digo, meu amigo, vocês trabalham, hoje eu digo que o correto, mas naquela época da gente, realmente a gente trabalhava. Demais. Eu lembro que chegava, até porque a feira, o mercado em si mudou, né, Nice? Não é como antes mais, assim, a gente vendia muito mais do que se vende hoje, né, a mercadoria também era mais em conta, tem tudo envolvido, economia, inflação, mas assim, eu me lembro que tinha dia que chegava 5 caminhões para descarregar no mesmo dia, a gente tinha que dar conta de tudo, isso aí eu me lembro. Hoje é 1, 2, no máximo, 3, né, que chega num dia para dar de conta, mas naquela época era carreta, era caminhão, era tudo que chegava ao mesmo tempo, realmente era um processo bastante difícil. Nesse período, realmente, nesses 15 anos, teve algumas reformas lá no SEACA que se eram necessárias, né? E ainda existem muitas, né? Isso. Mas a gente crê que vamos chegar lá. Isso. A cada dia tem melhorado muito lá, né? E eu acredito também que hoje a gente vive numa situação econômica, financeira, falando que hoje a gente tem uma possibilidade de viver coisas melhor do que a gente vivia antes, né? Antes era tudo muito restrito, né? A gente era tudo muito sofrido demais. Então, assim, eu acho que por conta dessa evolução que teve, até mesmo na SEACA, né, teve essa melhoria, tudinho, facilitou muito a vida, tanto dos comerciantes como dos funcionários, das pessoas que trabalham como, né, camelô lá, que trabalham, então deu uma melhorada muito boa. Mas antes era bem complicado. Eu me lembro que eu chegava 3, 3h30, não tinha hora para sair. Às vezes chegava 10 horas da noite, 11 para voltar novamente, 3h30 da manhã. Era bem complicado mesmo, mas graças a Deus estamos evoluindo, né? Uhum. E assim, aí você foi, no caso, trabalhar lá com... Isso. Aí eu fui trabalhar com a madrasta do meu esposo e com ele, né? Só que aí... Normalmente, quando você está em algum lugar e você se destaca, isso é muito importante, né? Até mesmo para a vida, né? Para a gente levar para a vida. Quando você está em algum lugar que você começa a se destacar, você começa a incomodar as pessoas, né? As pessoas começam a ficar incomodadas com você se destacando ali. E a madrasta do meu esposo, ela começou a se incomodar, né? Porque a gente começou a fazer mudanças na loja, tipo, maneiras de trabalhar que ela não queria, não agradava também, exatamente, né? Facilitava o trabalho, mas ela não gostava. Ela queria que continuasse do jeito dela, então aquilo começou, sabe, meio que um clima ruim. E aí, novamente, eu sentei com ele, a gente foi conversar, eu disse, olha, veja, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou a gente coloca um negócio pra gente, ou eu vou trabalhar em outro lugar. Porque eu já trabalhei de várias coisas, já trabalhei de doméstica, já trabalhei de babá, eu já trabalhei lavando prato em bar, em restaurante. Então, assim, eu já trabalhei de muitas coisas, então eu vou para outro lugar, eu vou para outro ramo, eu prefiro assim. E aí foi quando a gente chegou em casa, sentou, conversou, e ele disse assim, você sabe que se a gente colocar um negócio pra gente, primeiro que a gente não tem dinheiro, a gente vai ter que começar realmente do zero, e vai contar com a confiança dos fornecedores, né, que no caso já fornecia a ele há muitos anos, porque ele trabalhava com a madrasta dele. Então a gente vai ter que contar com a confiança das pessoas, e vamos ver o que é que vai dar. Só que se a gente já trabalha muito hoje, a gente vai trabalhar muito mais, porque a gente vai ter que acordar mais cedo, a gente vai ter que correr atrás de cliente. Então, assim, sabe aquele choque, assim, ele dá aquele... Eu disse, olha, vamos, se precisar a gente dorme na SEACA, se precisar a gente amanhece o dia lá já. Quer dizer, amanhecer a gente já amanhece, né? Mas a gente dorme e vira a noite, já fica lá. Me lembro do meu esposo, né, que fazia isso, fez isso muitos anos. Então, ele disse, então tá bom. Foi quando ele conseguiu alugar uma loja de frente daqui, ele trabalhava com a madrasta dele, e começamos.
né? Começamos a trabalhar, E tinha alguns clientes que trabalhavam com ele já há muito tempo, e quando ele saiu, disse, não, eu vou ficar comprando a você, porque eu já compro a você faz muito tempo, e às vezes a madrasta dele também tinha umas coisas que o cliente não gostava, e aquilo afastou também, né, os clientes dela, e ficamos, né, nessa loja e começamos a trabalhar, mas assim, era muito complicado porque a gente não tinha dinheiro, né, então assim, às vezes a pessoa comprava uma mercadoria, tipo um vizinho de loja, ele comprava uma mercadoria no dinheiro, então ele tinha mais preço para vender. Como a gente comprava, né, sem ser no dinheiro, comprava fiado, né, que todo mundo lá na CEACA ainda até hoje faz isso, a gente não tinha muito preço. E a gente foi contando com a sorte, primeiramente com Deus, né, porque eu acredito que todo direcionamento da loja, da empresa, de tudo foi realmente o Senhor que colocou no nosso coração e nos direcionou a fazer isso. E fomos trabalhando, né? Tinha dias que a gente saía de casa 2 horas da manhã e voltava 10 horas da noite para casa, né? A gente tinha um cliente que ele era de Serra Talhada, hoje, felizmente, ele não está mais conosco, mas ele era o último cliente a chegar e ele chegava 8 horas da noite. Quando a menina terminava de despachar ele, que carregava o carro dele, era 10, 11 horas da noite. Eu dizia, meu Deus, eu vou ter que voltar para casa daqui a pouco, eu vou ter que estar aqui de novo. Mas aí foi muito difícil, porque a gente precisava persistir naquilo ali, porque era um sonho, realmente era um sonho, né? A gente via futuro naquele segmento que a gente estava, então vamos enfrentar, e seja o que Deus quiser, porque a gente realmente precisava respirar, a gente precisava ter um respiro financeiro, que a gente não tinha. Esse período durou quanto tempo, Nici? Nós passamos uns 3 anos, que foi o período que a gente passou de conquista por cliente, por fornecedor, financeiramente, que a gente foi conseguindo algumas coisas, né, porque a gente não tinha carro, a gente não tinha loja, a gente ia para a SEACA 2 horas da manhã, ficava na pista esperando um Toyota. Então, assim, foram realmente esses 3 anos que o meu esposo colocou como meta comprar uma loja, né? Porque quando a gente alugou essa loja e passamos esse período com a loja alugada, né? Logo em seguida, o meu sogro chegou e o dono dessa loja, não sei, tiveram uma conversa os dois, e esse dono dessa loja resolveu que ia alugar a loja ao meu sogro, porque meu sogro conseguia pagar mais, um valor mais alto. A gente pagava, se eu não me engano, na época, R$100 de aluguel por mês, e ele, de um mês para outro, ele disse, vai para R$500. Olha que R$500 há 15 anos atrás é muito dinheiro. Então, assim, meu esposo disse, meu Deus, e agora? Eu disse, a gente vai ter que ficar, seja feita a vontade de Deus. E ficamos lá, e foi quando o vizinho nosso emprestou a loja dele para a gente colocar mercadoria, porque a gente começou comprando mais mercadoria, porque automaticamente, quando a gente pagava, o fornecedor foi criando confiança e foi liberando mais mercadoria. E a gente começou a colocar na loja do vizinho. E como tudo foi um plano de Deus na nossa vida, chegou um momento que o dono da loja do vizinho, ele disse, eu quero vender a loja a vocês. E quando ele disse isso, a gente já estava com dinheiro para comprar a loja dele, e compramos a loja dele. E fomos comprando. Aí o outro dizia, eu quero vender, Valmir, você quer me comprar? Aí meu esposo, sim, aí vamos ver como é que faz. E conseguimos e fomos comprando, né? Eu acho que ali hoje, naquele galpão, as maiores lojas, eu acho que é a tua, né? Porque tu também tem do lado de lá. Sim. E a de lá, e a nossa, né, agora também, porque pegou a parte do teu sogro também agora. Sim. Ficou, acho que é uma das maiores que tem lá. Eu acredito que lá, se eu não me engano, são 3, né? Porque tem a vizinha do teu esposo, do teu esposo e a nossa, né? São as lojas, as maiores lojas do galpão. Acho que sim. E todos começaram bem parecidos, né? Assim, são histórias assim parecidas. Eu assim toquei nesse ponto, porque como eu disse no começo do nosso podcast, é uma história inspiradora, né? Mas que tem como base, feito você falou, Deus em primeiro lugar, e as dificuldades, que a gente tem que saber
que quando Deus dá as coisas a gente, não é só deu e está tudo certo, né? A Não. gente tem o processo. E muitas pessoas, elas não respeitam o processo. E às vezes desiste quando já está perto de conquistar, É isso. né? Às vezes não quer tentar por medo. E assim, essa é uma história que eu gosto de trazer, porque realmente é uma história de superação. E que eu conheço de perto, né? Que eu Sim. sei que é verídica. Existem muitas histórias contadas que a gente sabe que, de fato, não é como se fala. Mas por isso que eu digo, bora nisso, porque tua história, há uma história que eu quero trazer muito para cá, e vou deixar o recado, é do meu esposo, mas eu digo, bora ele, eu tenho vergonha, bora, eu não sei não, mas assim, eu acho também uma das histórias muito bonitas que tem ali, né, Sim. é a dele também, e a sua também, porque realmente começaram do zero, né, Exatamente. e hoje, a gente, às vezes, muitas pessoas dizem assim, fulano tem isso, fulano tem aquilo, mas não sabe o processo O que processo. passou, É. né? Eu costumo dizer que a gente não consegue chegar num propósito se a gente não passar pelo processo. A gente precisa passar pelo processo para a gente chegar num propósito. Isso é em todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes é na área familiar, na financeira, em qualquer meio na sua vida você precisa passar pelo processo. Porque quem passa pelo processo, por mais difícil que seja, mas você vai chegar num propósito. Conquista. Você vai chegar no propósito, porque assim, às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente diz, meu Deus, eu estou cansado, meu Deus, eu não consigo mais, o fardo está pesado demais. Não, Deus ele não dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Então a gente passa pelo processo e alcança a vitória. E passamos por esse período que foi mais difícil na nossa vida, e o meu esposo sempre correndo muito atrás de cliente, ia para mercado e oferecia, e fazia de tudo que você imaginar, né? Bonificava, e todo tipo de acordo ele fazia. Mas, até nesse período que a gente estava na formação da loja, tudinho, a gente foi assaltado, né? E levaram tudo que a gente tinha, né? Mas a gente não desistiu, não desistiu. Continuamos, e hoje nós estamos na SEACA, como você falou, faz 15 anos, né? Acho que os piores anos foram os 3 primeiros anos, mas aí depois foi, sabe quando tudo vai se encaixando, sabe? Quando o propósito de Deus vai sendo concluído na sua vida, então foi tudo se encaixando, sabe? O filho que era pequenininho começou a crescer, né? É uma Que é fase, uma tudo fase, passa. e assim, As condições também, as condições né? melhoram, e assim você começa a ver, os seus olhos começam a abrir com novas visões para aquele trabalho, ou seja, aquilo que era muito cansativo, ele começa a proporcionar para você coisas boas. Eu sempre digo assim, eu converso muito com meu esposo, eu sempre digo a ele, eu digo, a gente não gosta de trabalhar, a gente gosta do que o trabalho nos Nossa. proporciona. Então, por isso que é muito importante a gente viver e desfrutar do melhor, sabe? Tipo, eu trabalho muito, mas eu tenho que desfrutar do melhor. Não adianta nada você trabalhar, você se matar de trabalhar e você não desfrutar daquilo que o trabalho traz para Traz, né? você, lhe traz. Então, hoje eu sou muito grata a Deus, né? Principalmente pela bênção que o Senhor me deu, que a maior riqueza do ser humano é a família, né? É a minha família, que é a base de tudo, né? Mas assim, o negócio que o Senhor colocou no nosso coração e que hoje, né, não só mantém a minha casa, mas hoje nós temos 22 funcionários, né? E fora os que são prestadores de Terceirizado. serviço, né, que são terceirizados, que trabalham apenas um dia e não vêm mais, né? Aquela Que tem coisa, muito isso no CA. tem muito isso na SEACA, né? Por conta do horário, né? O horário lá é muito difícil, né? Você conseguir até mão de obra é muito difícil lá. Mas assim, É porque lá estamos, junta o horário e realmente o trabalho que é pesado, né? Porque sim, tem, assim, tem vários segmentos, mas também tem ainda o segmento braçal, né? Que é o descarrego e o carrego sim, das mercadorias. Então, isso também já é uma forma de dificultar funcionários, né? Mas a gente vê também que há aqueles que valorizam, que vê o crescimento, que vê que a empresa também
o ajuda, o apoia, Uhum. então a gente também consegue filiar aquelas pessoas, né? Conseguem Sim. ter o braço também deles, porque a empresa realmente é um conjunto, Sim, né? e assim, hoje eu tenho o maior prazer no mundo em falar isso, mas nós fomos uma das primeiras empresas na SEACA a trabalhar regularizado, com todos os funcionários de carteira assinada, recebendo todos os direitos deles. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque quando a gente começou, como tudo era muito complicado, muito difícil, então, assim, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa por eles, né, porque eles se esforçam demais e são, sim, fundamental numa empresa, é o funcionário. Então, assim, a gente precisa registrar a carteira deles, eles precisam ser acobertados. Mas a gente não tinha essa estrutura, não tinha esse meio de fazer isso. Mas aí, com o decorrer do tempo, sabe quando as coisas vão se encaixando, sabe? Aí vem o contador, aí aparece a pessoa que ensina você a fazer isso, e a gente foi, sabe, braçal mesmo, mas aí você vai conseguindo, você vai dando um andamento naquilo e você vai conseguindo. Então, a gente trabalhava tudo tirava em talão e notava as coisas, era tudo aquela burocracia. Hoje em dia a loja é toda formatizada, nós trabalhamos com tudo formatizado. Então, assim, a gente trouxe para a empresa, né? A gestão Isso, verdadeira, né? isso, exatamente. Então, hoje, se não a empresa lá, a única, mas acho que deve ter o quê? Umas 3 ou 4 que consegue trabalhar da maneira que a gente trabalha, né? Porque assim, a gente preza muito por essa qualidade, tanto no atendimento pelo cliente, como na qualidade dos nossos colaboradores, das pessoas que trabalham conosco. Isso também é importante você falar e frisar para as pessoas que estão assistindo e também para as pessoas de lá do SEAC, né? Que elas Sim, possam entender que é necessário, porque acho assim também que é algo nisso muito cultural sim, ainda, né? É a visão mesmo das pessoas, elas são mais grosseiras mesmo assim, de entender, né? sim, A importância, que é não só para o funcionário, mas também para o patrão, ao porque o patrão. patrão acha que não, que só é benefício para o funcionário, não, mas para ele também. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, né, para que as pessoas Sim, elas se conscientizem, principalmente os empresários de lá, se conscientizem de que realmente é necessário, né, e até para uma sim, empresa crescer, né, sim, acho que eu gosto assim, eu gosto dos MEIs, sabe, mas eu não sou muito fã dos MEI, não, do MEI não, por quê? Porque eu acho que se eu tenho uma visão de crescimento, eu tenho que ser um simples nacional, gente. pelo menos, né? Pelo Entendeu? menos isso, é. Entendeu? Então, assim, se eu tenho essa visão, eu não vou querer ser um MEI, né? Exatamente. Eu sei que também é importante o MEI, né? Para que eu Sim, não esteja desregular, para que realmente eu estou começando agora, tipo, feito você disse, começou do zero. É importante pelo menos ter esse MEI, sim, né? Mas se eu tenho alguma coisa, já começo sabendo, engajado, então eu tenho que ter esse entendimento, que se eu quero crescer, eu tenho que ter uma firma organizada, sim. né? E assim, a gente também tem que entender o seguinte, há 15 anos atrás, existia uma maneira de De trabalhar, trabalhar, é né? verdade. Hoje em dia existe outra maneira totalmente diferente. Hoje em dia você não pode trabalhar desregular, né? Você precisa se regularizar para você crescer, para você ter o cliente satisfeito com o seu trabalho. Então, assim, hoje a gente trabalha quase 100% da nossa loja, nossos clientes, eles são todos clientes de mercado. Então, assim, são clientes que trabalham com nota fiscal, então é tudo legalizado, tudo certinho. Eu prefiro, né, inclusive uma pessoa que trabalha com a gente, você sabe que é Fábio, né, que é advogado nosso também, e eu sempre digo a Fábio, eu digo, Fábio, eu prefiro pagar um imposto e estar regular do que, sabe, tentar manobras. A gente sabe que no país que a gente vive, a gente precisa pagar imposto. Não tem como a gente fugir disso. Tem que pagar. Ou a gente paga, ou a gente não trabalha, É né? A verdade. gente precisa pagar para trabalhar. É porque ela também, gente, ela é cliente lá do escritório da Renata, né, da R Isso, Consulta, que tem parceria aqui com o Espaço, comigo e com o Fábio, que também é esposo dela, que assiste ela na parte jurídica, e Renata com a equipe de contabilidade assiste a empresa dela na parte de contábil. isso. Inclusive foi né, uma das pessoas que entrou na nossa vida, né, através de você, né? Por conta que existia esse conhecimento nosso eu conheço a Ana desde Pequenininha. pequenininha, tudo bem que eu não sou tão velha, tá? Nem eu, menina, Mas assim, deixa pra lá, ninguém vai descontar a idade aqui não.
E através de Ana levou, né, a equipe de Renata lá, né, e junto com a equipe de Renata foi Fábio, tudinho. Que eu também fazia parte, né, mas ainda faço. Também fazia parte. Mas ainda, a gente ainda tem umas parcerias aí ainda, mas na época realmente eu fazia parte, né, eu estagiava lá. Isso. Então, assim, foi um direcionamento muito bom, porque também abriu nossos olhos, né, para outras coisas no meio contábil, né, que a gente também não sabia, né, nos ajudou também a regularizar muita coisa na área contábil da empresa, e hoje a gente tem, né, tem eles, a equipe deles que trabalha conosco, também temos outra equipe também que trabalha na outra empresa, porque hoje temos outra empresa, mas assim, são pessoas que só vieram agregar, né, só vieram somar na nossa vida, né, e foi muito bom o conhecimento que a gente teve, né. Adquiriu, né, e foi isso, assim, foi essencial, né, para esse desenvolvimento e esse crescimento. Sim. Né, que acho que é isso que temos que deixar, assim, para que as pessoas possam entender a necessidade realmente, né, de ter um contador de confiança, uma equipe de confiança também, exatamente. Né? Ô, Nícia, agora eu tenho, assim, algumas curiosidades, né, porque eu conheço ela, feita ela desde pequenininha, ela me conhece, mas eu não conheço tudo da vida dela não, até porque eu não vivia muito lá, né, Nícia. Quem vivia mais é tua mãe, né, desde... Minha mãe acho que desde eu pequenininha também. já estava lá. Então, assim, mas aí depois, acho que em 2009, foi 2008 que eu voltei para o SEACA. Mas nesse período assim eu não conhecia. Veja, essa história, o começo dessa história eu não conhecia. Que você, eu sabia que você tinha trabalhado lá em Dona Branca, e quando eu voltei, você já estava na loja da frente, né? Aí eu já vi você na loja da frente. Mas assim, o que é que a gente, nós que estamos aqui e o pessoal de casa, pode esperar da VN Fruta? Porque já é bastante conhecida, né? A gente sabe que é feito você falou, a maioria que vocês fornece é supermercado. Isso. E aqui em Caruaru, acho que o mais forte em relação que vocês fornecem é o Bonanza. Isso. Né? A gente sempre vê lá em Hortifruti a VN Frutas. Isso. Então, assim, o que é que vocês almejam de crescimento para a empresa, para os funcionários de vocês? Vocês têm algo assim para inovar, crescer? Ou você acha que do jeito que está, assim, o que é que se espera? Vamos resumir essa pergunta aí. O que é que se espera da VN Frutas para o futuro? Olha, a VN Frutas, ela cresceu bastante, né? Como eu falei, quando a gente começou, a gente nem imaginava que ela tomasse a proporção que ela tomou, graças a Deus, né? Mas assim, a gente não pode parar, né? Quem para morre, né? A gente não pode parar. É feito uma frase que o pessoal diz, quem é visto não é lembrado, né? Exatamente, quem não é visto, né? Então assim, a gente tem alguns projetos, né? Principalmente essa área de expansão da VN Fruta é muito com meu esposo, né? Porque ele é muito visionário, né? Assim, na área dele. Então, assim, eu particularmente, eu fico mais na parte do escritório, né? Eu faço mais a parte financeira da loja, mas assim, temos grandes planos para que a loja venha crescer agora, né? O nosso filho, que hoje tem 19 anos, trabalha conosco, e já vem com uma mentalidade jovial, sabe? Aquela coisa de internet, e bota isso e faz aquilo, então isso é muito bom. Para inovar, isso, né? Inovar, porque ele tem uma visão diferente do que a gente teve quando começou, e até mesmo agora, né, da nossa visão, por conta da idade. Então, assim, a gente tem umas parcerias para concluir, né, em termos de expansão da loja, e vamos fazer com que ela floresça cada vez mais. Isso, com um objetivo de futuramente a gente deixar nosso filho lá, né, que já está na idade de cuidar, de tomar de conta, já pegou a empresa já funcionando, já pegou o barco andando, então agora a gente vai, uma das coisas que a gente quer é realmente ensinar ele, sabe, passar para ele como funciona. Ele já é muito inteligente, ele busca muito a melhoria da loja, se esforça bastante, isso é muito bom, mas assim, eu sempre converso com meu esposo, eu digo, eu tenho muita vontade que ele fique 100% lá, sabe, ele 100% lá e eu 100% em casa, que eu já trabalhei muito. Agora tá bom de inverter os papéis, né? Tá bom de inverter os papéis, exatamente. Às vezes eu não vou para a loja, ele diz assim, mãe, a senhora não vai hoje, não? Eu digo, pô, né?
vá você, porque você está jovem, agora é sua vez de trabalhar, né? Mas eu acredito que um dos principais, assim, o foco nosso agora, nesse momento, é deixar a loja ser mais conduzida, assim, por ele mesmo, assim, deixar ele com os pensamentos jovial dele, ele botar a empresa para o século XXI, né? Deixar a gente mais um pouquinho parado e deixar, né? Mas é bom, Com né? visitas, bastante visitas, né? Aos clientes, ele está fazendo essa parte, bastante visita. Ter a conexão, né, com o cliente, que é importante. Até Porque pela muitas vezes concorrência. você acha que o cliente ele vem lá na sua loja e compra a mercadoria e vai embora, tudinho, mas olha, a conversa, o olho no olho, sabe? O diálogo, a ligação, às vezes a visita, então isso é muito importante. E às vezes o cliente ele nem quer a visita do funcionário, ele quer a visita do próprio dono do estabelecimento que ele compra. Então, assim, meu esposo faz muito isso, né? Ele sai muito da loja, vai fazer visita junto com o meu filho, né? Eu fico mais na loja, como eu disse, porque eu acho que você já chega num certo ponto na sua vida que você diz assim, vou dar uma certa estacionada. É feito eu fico muito lá dentro do escritório. Antes eu ficava muito fora, né? Aí depois eu fui para dentro, aí agora eu tô meio lá e meio cá. Que nem todo dia também eu tô indo, mas também não posso me desvincular por completo, né? Porque a gente que vive nessa parte administrativa e parte burocrática, a gente realmente não pode se desvincular. Sim. Agora, Aldenice, minha gente, é porque eu costumo. Aldenice falou o que era Aldenice antes da VN Fruta. Agora, como é Aldenice, a família de Aldenice pós-empresa, né? Pós-empresa. Depois de ter conseguido, depois vamos dizer assim, depois de ter passado aí esses 3 anos de dificuldade, como foi que foi desenvolvendo a empresa e a família de Aldenice, porque a gente vê que, como você mesmo falou, né, que ao longo do tempo você foi vendo que valeu a pena, que realmente via que ia dar certo, que é gratificante trabalhar porque tem um retorno. Sim. Então, como é a Aldenice hoje? A Aldenice hoje a Aldenice ela é mais tranquila com relação ao trabalho em si, eu sou muito mais tranquila. Eu acredito também que um amadurecimento seu, ele te dá a sabedoria de entender que se tiver que dar certo, vai dar certo. Se não tiver que dar certo, não vai dar. Então não adianta você estar, porque muitas vezes até mesmo você de casa, né? Você começa um negócio tudinho, e você naquela ânsia de dar certo, e você começa a atropelar as coisas, né? Começa a querer que as coisas dê certo, no momento que não vai dar, né? Então você precisa ter essa calmaria de entender, peraí, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar, né? Hoje passou já, vamos para o próximo dia. Então, assim, hoje eu sou muito tranquila com relação a isso. Hoje entendi o meu objetivo, né, na SEACA, na loja. Entendi também que era aquele caminho que a gente tinha que traçar, com todas as lutas, com todas as dificuldades. Era daquele jeito que tinha que ser, não podia ser diferente, porque talvez se fosse diferente a gente não tinha valorizado tanto como a gente valoriza hoje, né? Então, assim, hoje, como eu falei, hoje a minha família vive praticamente toda lá na SEACA, né? A gente é raiz da SEACA, né? E assim, hoje a gente tem, como eu disse, a gente tem uma equipe muito boa, muito competente, um menino muito responsável. Então, hoje existe uma calmaria, sabe? Hoje existe uma tranquilidade de saber, até aqui deu certo, então vai dar certo, se for da vontade de Deus. Se não for, tudo certo também, né? Já fizemos a nossa parte. Mas hoje, a palavra hoje é calmaria. Hoje eu sou muito tranquila demais. Hoje eu sou mais... Nice antes andava de Toyota. Nice hoje anda de quê? Mas era Toyota é aquele coletivo, viu, minha gente? Hoje Nice anda de quê? Hoje Nice tem um carro. Hoje Nice tem um carro, graças a Deus. Foi um sonho, né? Que quando a gente começou a trabalhar, eu sempre dizia assim, meu esposo, eu ainda vou entrar numa concessionária para comprar um carro zero, porque o meu Deus, ele é dono do ouro e da prata, então eu não quero menos do que um carro novo, né? Tem pessoas que dizem assim, no trabalho, eu queria tanto que, oh Deus, me dê isso, sabe? Fica diminuindo aquilo que Deus pode te dar. E eu dizia a Deus, eu não quero um carro usado. Engraçado que meu esposo, sempre que a gente estava conversando, ele começava a rir, eu dizia, eu não quero
Mas, minha filha, eu não quero, eu só quero um carro zero. Porque eu vou entrar na concessionária e vou tirar um carro zero para mim. Um dia Deus vai me dar. E aí realmente aconteceu, e quando na época, a gente entrou na loja e compramos um carro, saí muito feliz, né? Mas assim, sabe, você crer naquilo que você fala, é você ter um direcionamento e confiar naquilo que você fala. E buscar, né? E correr atrás, e batalhar, né? Porque não existe nada, você não consegue nada se você ficar sentado, se você não acreditar no seu sonho, não correr atrás do seu sonho. Então, busque ele, por mais difícil que pareça, tente mais uma vez. Ah, mas hoje foi difícil, tente amanhã, porque uma hora ou outra você vai conseguir. Uma hora ou outra você vai entrar na concessionária e vai tirar o seu carro. E ter sua casa própria, né? Sim, sim, com certeza. É verdade. A gente brinca assim, mas porque realmente, Nice, eu trouxe e brinquei também porque são as conquistas, né? Que para a gente mostrar que somos capazes, que conseguimos, que, como você botou, quando Deus está no centro, Ele faz, né? Agora, respeitando a palavra oração, né? Que é orar mais a ação. Porque tem gente que só ora e espera, né, que venha, não sei como. Às vezes até vem, porque Deus não deixa faltar, né? Mas se a gente ora, a gente tem que orar, mas também tem que agir. Sim. Né? Então, assim, é nesse sentido que nós deixamos, né, para o pessoal de casa, essa história de superação, que para mim é fantástica, porque parece muito também com a minha, né, com a do meu esposo, com a da minha família. E feito ela disse, a gente é uma raizinha lá plantada no SEACA, né, porque de muitos e muitos anos, acho que minha mãe tem, sei lá, uns quase 40 anos também de SEACA, né, 30 e poucos anos de SEACA, tu tem 15. Meu marido tem 30 e pouco. Acho que a SEACA em si, se eu não me engano, ela tem 32 anos de existência. Né? Então, o meu marido foi para a inauguração e ficou. Então, nessa linha aí, né? Nessa base. Mas eu estou aqui impressionada também com a história, porque, como eu disse, eu não sabia, né, do começo, que trabalhou lá embaixo, essa parte que realmente era muito mais difícil de quem estava trabalhando lá nos blocos, né? Isso. Mas eu fiquei muito feliz de poder entrevistar você, de compartilhar com as pessoas em casa. Agradeço muitíssimo a sua presença, a sua história, que é de superação, que eu sei que vai incentivar muitas pessoas que estão assistindo, né? Que elas se renovem, que elas vejam que dificuldade todos temos, mas que conseguimos quando Deus é o centro e lutamos e vamos atrás. Quero deixar também para você que o espaço está aberto, ela também é uma das nossas parceiras aqui da casa, né, gente? Ela não veio muito não, eu tenho que estar... Ela está naquela da liga, eu tenho que estar puxando ela. Ela está no movimento da liga ainda, mas eu sei que eu estou no movimento da calmaria, tudo tem um tempo certo. Mas era isso que eu ia dizer, né? Tudo tem um tempo certo, ao tempo determinado para todas as coisas, mas você sabe que o espaço está de braços abertos para lhe receber a qualquer momento, a qualquer hora que precisar, estamos aqui à sua disposição. Obrigada, eu que agradeço, eu agradeço de coração mesmo o convite, né? Eu espero que a minha história, né, incentive as pessoas, com certeza, né, a não desistir dos seus sonhos, a acreditar, né, num propósito, né, correr atrás, como a Anne falou, a oração é muito importante, mas a gente precisa ter ação, a gente precisa correr atrás mesmo, sabe? Arregaçar a manga, né, e lutar e correr atrás daquilo que a gente sonha. Pode até ser que demore, mas uma hora ou outra a gente consegue chegar lá no nosso objetivo. Então, agradeço demais o convite e estou à disposição. Gratidão. Pessoal, vamos ficando por aqui e até o próximo podcast.